Estamos retomando o nosso estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje nós estaremos falando sobre a estrutura da psique. A psique é uma palavra de origem grega e significa alma. Então, a estrutura da alma, né? Nós estaremos falando desse assunto porque é muito importante para que possamos compreender as obras da benfeitora, os pensamentos que ela nos traz, para compreender a nós mesmos. Então esta aula é a primeira aula e nós vamos estar falando sobre a estrutura da psique, do nosso psiquismo. Como se estrutura a alma? Como nós nos estruturamos no corpo? Ao reencarnar, como é que o espírito se manifesta no corpo físico? Nós vamos trazer o pensamento da mentora no livro Em Busca da Verdade, onde ela nos diz que o ser humano é organizado por complexos elementos e transcendem a uma análise superficial, exigindo seguro aprofundamento nos seus elementos constitutivos. Então nós, seres humanos, somos formados por complexos elementos. Então somos muito complexos, pois o espírito e somos, ao se estruturar no corpo, se manifesta através do sistema nervoso, do sistema endócrino, e todos os sistemas do vaso físico. E essas estruturas é muito importante para que possamos compreender a alma humana. Então, quando nós reencarnamos, nós estruturamos ali em cada encarnação, e a psicologia, e a mentora vai fazer essa ponte com a psicologia, principalmente a psicologia junguiana, onde ela vai falar do ego, né? E é o ego? O ego é o centro da consciência. Em cada encarnação, nós formamos um ego. Então, quando perguntamos, quando falamos, melhor dizendo, o nosso nome, quando nós vamos descrevendo, como somos, nessa vida, nós estamos descrevendo características do ego, porque o ego é o centro da consciência. Então nós falamos o nosso nome, falamos aonde nós moramos, Tudo isso são identidades da nossa personalidade, do nosso ego. Nós vamos estar nos aprofundando nesses elementos que constituem o nosso psiquismo. Então nós vamos aqui trazer o pensamento da mentora, onde ela vai estar nos explicando o que é o ego, Então ela vai estar dizendo assim: a pequena parte da psique e é autoconsciente e se identifica consigo mesma. É o eu, e se conhece na condição de ser, da área própria de energias, e são totalmente diversas dos outros. É a parte pequena de nós, e se apercebe das coisas e ocorrências, a personalidade numa visão que seja detectada pela consciência. Está no livro Vida, Desafios e Soluções. Então o ego é o centro da nossa consciência. Imaginemos que estamos em nossa casa, em nossa residência, estamos ali em determinado compartimento da nossa casa, seja no quarto, seja na sala, na cozinha, e tudo está acontecendo ali em derredor, nós estamos observando. Imaginemos que o ego, é esse centro e observador, e se relaciona o ambiente. Mas o que acontece lá fora, na rua, no bairro, em toda a cidade, o ego não participa. Então, existe outra estrutura que nós chamamos, dentro da psicologia junguiana, e a mentora vai fazer essa ponte com a visão espírita, e é o self. O self é o centro da totalidade. Ele é o centro e também toda a circunferência. Então, o self, na visão e na psicologia espírita, quando nós falamos psicologia espírita, é como
a doutrina espírita vê, enxerga o ser humano. Então o self é o espírito, né? É a totalidade. Então em a encarnação nós formamos o ego. E o ego é o centro da consciência. É importante nós ir nos descobrindo desta forma, porque quando Jesus dizia assim, né? Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ali, numa visão psicológica, o Cristo está nos dizendo, né? O ego, tendo essa consciência de que ele não é o corpo, né? De que nós não somos o corpo. Então, quando Jesus fala e não veio fazer a vontade do ego, mas a vontade daquele enviou, e é o self, é o espírito e somos. Né? Então, na encarnação, o nosso grande desafio é nós vivermos a vida do espírito. E nós vivemos a vida do ego. O ego não é mal em si. Ao contrário, o ego é uma estrutura muito importante do nosso psiquismo. Porque sem o ego, sem o mordomo, nós não suportaríamos toda a manifestação do ser que somos. Então, em cada encarnação, nós vamos desenvolvendo um ego, e esse ego, quanto mais maduro ele vai se transformando, mais servo ele vai sendo, ele vai servindo ao Espírito. Então, nós vamos estar falando de um outro conceito, é de consciência. O que é a consciência na visão psicológica, na visão da alma, né? A consciência é tudo aquilo que a gente tem ciência, né? Tudo aquilo que passa pelo ego, né? Então, se nós estamos aí na nossa casa, onde estivermos, né? Nós estamos prestando atenção em tudo que acontece. Então, tudo que a gente é consciente para nós e passa pelo ego. Mas muitas e muitas coisas o ego não percebe, né? E é inconsciente. E o inconsciente é muito profundo. É esse tesouro imenso. E o grande desafio do nosso autoconhecimento é nós entrarmos em contato com esse mundo que é inconsciente para o ego. Mas o ego não gosta de lidar. Nós, como personalidade ainda muito ligadas ao mundo, nós não gostamos de entrar em contato conosco mesmo. Então o inconsciente ele invade a consciência, e nós vamos perceber isso naqueles momentos e somos tomados, nós dizemos assim, eu fui tomado e pouca hora perdi a minha consciência, estou agindo de determinada maneira. Isso porque nós não nos conhecemos, porque o espírito e somos é se manifestar na estrutura do ego. Então o grande desafio é esse, é nós vivermos a vida do self, a vida do espírito. E Jesus, no Evangelho segundo João, no capítulo 3, versículo 18, o Cristo vai nos dizer a eles, né, e falam de si mesmo, buscam a sua própria glória. Mas aquele que busca a glória daqueles que o enviou, esse é verdadeiro, porque não há nele injustiça. E aí nós percebemos e nós buscamos a glória, mas a glória do ego. E nós não temos condição ainda de buscar essa glória do self, né? A glória daqueles que nos enviou. E é o Espírito imortal que somos. Então, nós possamos procurar, né, entrar em contato com o self e somos. Então nós vamos aí passeando nesses conceitos, né, e aonde nós vamos estar falando sobre essas estruturas e compõem a nossa alma, pois nós estaremos nos conhecendo em profundidade. Nós já falamos de ego, de self, de consciência, de inconsciente, e Jung, né, dentro da psicologia junguiana, ele trouxe o conceito de inconsciente pessoal e inconsciente coletivo.
E a mentora Joana de Ângeli vem trazendo, fazendo essa ponte do conceito da psicologia junguiana dentro da psicologia espírita, da visão espírita. E é o inconsciente pessoal, trazendo aí o pensamento da mentora no livro Triunfo Pessoal, né? Então ela vai dizer assim para nós, e esse inconsciente individual registra e armazena as informações que foram registradas ou não pela consciência. Qual sucede quando alguém está realizando uma atividade e simultaneamente outros fenômenos ocorrem à sua volta, sem que sejam percebidos pela consciência? O que a mentora nos ensina aqui? E o inconsciente pessoal é esse inconsciente que nós formamos nessa vida. Desde o momento que nós reencarnamos, nós vamos acumulando, nós vamos trazendo muitas informações, né? Nós vamos já aprendendo ali, experienciando, e esse inconsciente se manifesta ao longo também da nossa vida encarnado. Então, muitas coisas que acontecem nas nossas atitudes, nós vamos receber essa influência do inconsciente pessoal. Muitas coisas quando criança, né? Então, imaginemos e estamos aí dentro de uma sala, estamos ali conversando, estamos na rua, dialogando, de repente, muitas coisas estão sendo assimiladas pelo ego, nós estamos ali conversando, participando daquela situação, mas muitas coisas, e não são percebidas pelo ego, também é registrado pelo inconsciente. E isso vai se formando ali várias estruturas, no caso, né, alimentando muitas estruturas emocionais. Nós vamos ver, temos muitos complexos, muitos traumas na nossa vida, muitas coisas boas também acontecem. Então essas cargas emocionais vão acumulando e vão se formando, se estruturando dentro do inconsciente pessoal. Então o inconsciente pessoal é muito rico também de informações. Muitas vezes a gente lembra da casa onde a gente viveu, das pessoas com quem a gente conviveu, e vem muitas emoções, muitas lembranças, né, na nossa vida. Tudo isso está armazenado no inconsciente pessoal. E outro conceito que a mentora vai estar trazendo é o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, Jung traz esse conceito, mas nós vamos estar falando aqui na visão espírita. E o inconsciente coletivo? É o inconsciente de muitas e muitas reencarnações que nós tivemos, de muitas e muitas experiências. Então, no mesmo livro, Triunfo Pessoal, a mentora vai estar falando assim, e esse inconsciente coletivo corresponde às experiências vivenciadas por cada indivíduo no processo da evolução, passando pelas etapas reencarnacionistas, atravessando os diferentes períodos da humanidade, nos quais esteve, arquivou, nos recessos do ser, todas as impressões e horas se encontram adormecidas e podem ser exteriorizadas pelo perispírito. Então, muitas das nossas reações a determinadas situações têm influência do nosso inconsciente pessoal e também no nosso inconsciente coletivo. Nós somos um ser muito complexo e nós devemos prestar atenção em nós, porque o importante não é saber em fomos, o que fizemos em outras reencarnações, em outras vidas, mas o importante é a gente fazer a leitura da alma. E nós temos que entender essa linguagem da alma. Por que reagimos a determinadas situações? E aí a gente traz as tendências, né? No inconsciente coletivo, nós vamos formando, né? Quando nós vamos reencarnando, nós vamos formando o inconsciente pessoal. E muito desse inconsciente pessoal é influenciado pelas experiências que nós tivemos em outras vidas. Então nós reagimos a determinadas situações na vida
né, um teor emocional muito forte e muito está ligado de experiências que nós tivemos em outras vidas. Então, como lidar com isso? Como lidar com as tendências, né? Nós somos, como nós falamos, um ser muito complexo. Então, isso irá nos ensinar. Nós estamos aí passeando pelos conceitos, então nós hoje deixamos claro aí, né, para que todos possam estar aí ouvindo, participando, o que é o inconsciente pessoal, o inconsciente dessa vida, tudo que nós acumulamos, tudo que nós aprendemos e experienciamos nessa vida, desde o momento que nós reencarnamos, nós já vamos tendo ali, a alma já vai fazendo essa linguagem, uma música e a mãe está ouvindo, um sentimento e a mãe expressa, o pai, tudo aquele ser está em geração e desenvolvimento, está assimilando. Então tudo isso a alma está desenvolvendo e está lá no inconsciente pessoal. Mas nós trazemos muitas e muitas coisas de muitas vidas, está no inconsciente coletivo. E nós vamos estar falando de outro conceito aí, são os complexos. Todos já ouviram falar dessa palavra, uma palavra conhecida da psicologia junguiana que chama complexos. Todos nós temos complexos, né? Complexos são núcleos, cargas de energias e nós trazemos de experiências e não depuramos e não sublimamos e não trabalhamos aquelas experiências. Isso se manifesta no nosso psiquismo em forma, né, de emoções, né? E isso também é muito importante nós percebemos, né? E todos temos complexo. O problema, como nos diz os psicanalistas, é ter ou não ter complexo, mas o problema é nós não tomarmos consciência desse complexo. Ele nos toma, né? Ele é inconsciente, é automático, então o complexo nos envolve de tal maneira e acaba, né, fazendo e nós tomamos determinadas atitudes que não gostaríamos de tomar. Então a mentora também vai trazer esse conceito de complexo, né? São os conteúdos psíquicos, são exteriorizados pelo inconsciente. E esses conteúdos às vezes nos tomam, né? E quando vê nós estamos tomando atitudes e não gostaríamos de tomar. Então para lidar com o complexo, nós temos que entender o que a alma deseja, o que esse inconsciente profundo é de nós. E muitas vezes nós fugimos de determinadas situações e temos dificuldade em lidar, e quando fazemos isso, estamos só alimentando ainda mais o complexo, né? Nós devemos lidar com essas energias e trabalhando e depurando nas oportunidades e a vida nos convida, né? E a nossa aula está aí chegando ao final e nós deixamos um grande abraço a todos e o Deus de bênção sempre nos abençoe em nosso estudo e nós estaremos numa próxima aula dando prosseguimento à nossa aula de conceito. Um abraço a todos e até breve.